Em busca do verdadeiro Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão acompanhando aí o nosso curso sobre a divindade, em busca do verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Nós já estamos conhecendo até então quem é o verdadeiro Deus. Já vimos que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós vamos falar hoje aqui nessa lição 8, algumas coisas que talvez você vai se entristecer, talvez você vai se magoar, talvez você vai se irar e talvez você vai ficar até com raiva de mim. Mas eu preciso falar, porque é verdade. E a verdade não pode ser omitida. A verdade tem que ser falada e nem sempre a verdade ela é saborosa. Muitas vezes a verdade ela é dolorosa, né? Eu gostaria de falar hoje sobre alguns termos, nesta lição de número 8 que nós estamos no nosso estudo, de alguns termos usados com muita frequência, porém não encontrado nas Escrituras. É muito comum você ver sermões e as pessoas, os pastores e pregadores dizerem, está na Bíblia, e aí dizer uma frase, né? Mas não falar o versículo. Não falar o versículo. Onde está na Bíblia? Não, muitas vezes são ditados populares, muitas vezes são crônicas, muitas vezes são provérbios chinês, sei lá, né? Então, preste atenção. Não se ofenda. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, porque o que eu vou falar agora é muito forte. E talvez você vai ficar impactado, porque quando eu ouvi isso, a princípio também eu fiquei. Mas depois eu fui para casa, orei e pedi para que o Espírito Santo de Deus iluminasse a minha mente. E ele abriu o meu coração e eu pude entender isso com clareza. Então vamos lá. Vamos ver alguns termos usados nos púlpitos que não existe na Bíblia de jeito nenhum. Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse termo é muito usado nos púlpitos, porém não está escrito na Bíblia Sagrada. Pode procurar. Você vai achar Deus Pai, mas você não vai achar de forma alguma Deus Filho, porque Jesus como Filho nunca foi Deus. Ele foi chamado Filho de Deus. A natureza humana dele aqui na Terra, conforme nós vimos na lição anterior, né? E você não vai achar também Deus Espírito Santo. Não, porque Deus é um. Deus é Pai. Tá certo? Você não vai achar na Bíblia Sagrada a expressão Trindade de forma alguma. Você não vai achar na Bíblia Sagrada a palavra triunidade. Não existe isso. Você não vai achar Deus trino de jeito nenhum. Na Bíblia não existe isso. Você não vai achar Deus triuno. Não existe isso na Bíblia. Não tem. Pode procurar e entre em contato comigo, mostre para mim aonde você viu Deus triuno, né? Você não vai achar na Bíblia a palavra Filho Eterno. Não existe na Bíblia. Porque Jesus como Filho, ele não é eterno. Isso aí talvez impacta você também. Mas Jesus como Filho viveu 33 anos aqui na terra, cumpriu o seu ministério. Hoje ele está entronizado lá nos céus, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Então, a filiação, ele foi chamado de Filho por 33 anos na sua natureza humana. Na divina, é eterna, subsiste para sempre. Você não vai achar na Bíblia de jeito nenhum 3 pessoas que formam um Deus só. Isso não existe de jeito nenhum. Você não vai achar na Bíblia a expressão Santíssima Trindade. Por que você não vai achar? Vou contar para você. Porque a Santíssima Trindade não está na Bíblia e ela foi introduzida pelo Sínodo Católico Romano no começo do 3º século, no Concílio de Nicéia,
em 325 depois de Cristo por 318 bispos católicos romanos. Mais tarde, o credo atanasiano tornou a Trindade um dogma fundamental. Então, o que é a Trindade? Ou chamada Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um dogma católico romano. Ela junta-se à transubstanciação, que é a presença real e não simbólica de Jesus na Eucaristia. Isto é, o pão realmente se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Ela se junta às indulgências, que é um outro dogma romano também. A igreja, o padre, tem poder de perdoar os pecados. O padre pode perdoar, a igreja pode perdoar. Não. Quem pode perdoar é só Jesus Cristo. A Trindade, ela é um dogma, assim como a mariolatria, que é um culto prestado a Maria, destronando Jesus como Rei e Salvador. Sendo que Jesus é o único de receber toda a honra, glória, poder, louvor, domínio e majestade. A Trindade, ela se junta aos dogmas católico-romano, onde que diz da infabilidade do Papa, atribuído ao Papa a infabilidade, isto é, o Papa não peca, o Papa não erra, sendo que a palavra de Deus diz que todos pecaram e que não há um justo, nenhum sequer. Isso aqui é um dogma romano também, né? A Trindade, ela se junta ao purgatório, que é um dogma romano também, lugar de purificação das almas, que elas ficam lá esperando até o dia do juízo. Então, Santíssima Trindade é um dogma católico romano. Infelizmente, quando os protestantes repudiaram as fraudes acima mencionadas, na Reforma Protestante, elas continuaram no erro da Trindade, mantendo um elo vital com os credos falsos e contrários às Sagradas Escrituras. Quando aquele time lá da Reforma, né, Calvino, John Wesley e outros mais lá, que eu não lembro agora, fizeram uma reforma protestante, eles tiraram os dogmas e infelizmente passaram batido na Trindade e deixaram, e os evangélicos até hoje acabam aceitando sem fundamento nenhum nas Escrituras Sagradas. Os maiores teólogos do mundo nunca puderam esclarecer a doutrina da Santíssima Trindade, dizendo que é um mistério inexplicável. Mas a Bíblia diz em Romanos 9,33: todo aquele que em Jesus Cristo crer não será confundido. Jesus é a luz do mundo. Para que Jesus é a luz do mundo, quem está nele não anda em trevas e nem é confundido. Então, se você está em Jesus, não existe essa coisa obscura, não tem explicação, não dá, tem que aceitar pela fé. Não. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui na lição 7 e nós vamos, se falamos uma coisa pesada agora, nós vamos falar uma coisa mais pesada na próxima lição. Você tem que estar realmente estruturado para segurar essa onda, porque esse estudo realmente é extremamente profundo e é 100% fundamentado nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Ore, peça ao Senhor Jesus para que verdadeiramente ilumine a tua mente, para que você possa compreender essa realidade que vai fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus e até a próxima lição.